Estamos de volta, nosso segundo bloco, né? Nosso convidado de hoje é o capitão Mário Luiz Silva, né? Professor de Direito Constitucional da Unisul, que está explicando para nós aqui a questão do crime de responsabilidade. O senhor falava, né, de que o banco acabou financiando os programas do governo, não houve um depósito, por isso o governo entrou, como se diz, no vermelho, né? Usou o seu cheque especial, usou um dinheiro do próprio banco para repor depois. Essa reposição posterior, ela efetivamente caracteriza um crime de improbidade, no seu entendimento? Entendo que sim, porque a consumação da improbidade se deu a partir do momento que o banco estava financiando, estava repassando valores para programas sociais que não eram do governo. E o governo, ao deixar de repassar esses valores, o banco continuou pagando os benefícios, continuou honrando as responsabilidades do governo, porém não com os valores do governo. E o que salta os olhos, e aí que vem a grande crítica, e aí que vem a discussão da responsabilidade fiscal, é qual foi a intenção disso, qual o objetivo do governo. Por que o governo, o governo teria valores para pagar, teria valores para deixar essa conta, vamos dizer assim, essa conta positiva. Por que não repassou? Mas ele não usou esse dinheiro em outros objetivos, e aí que vieram os decretos redestinando esse dinheiro? Justamente, essa é a discussão. Ao invés do governo repassar esse valor, depositar esse valor lá no banco para pagar os beneficiários, o governo investiu esse valor, repassou, colocou esse valor em outro local. E principalmente, você olha para as contas, as contas estão todas positivas, estão ok, inclusive sobrando dinheiro. Uhum. Todos os beneficiários dos programas sociais receberam os seus valores, o governo ainda está sobrando dinheiro. De fato, os beneficiários receberam, só que quem pagou não foi o governo, quem pagou foi o banco. Posteriormente, assim que tudo isso veio à tona, o governo teve que ir lá depositar, teve que ir lá pagar isso. Só que isso já havia passado um lapso temporal significativo. E a partir do momento que ele tem que pagar dívida do exercício anterior, fere a lei de responsabilidade fiscal. É engraçado porque a gente tem notícia de vários e vários prefeitos que são condenados pelo crime de improbidade pelo simples fato de tirar uma verba de uma intenção para colocar em outra. O cara tirou da saúde para colocar na educação, crime de improbidade. Nós temos inclusive lá no próprio Código Penal um delito com uma redação bem simples. Você destinar verbas que era para tal função para outra função, por mais que as intenções sejam boas. Mas desde que ele desatenda o mínimo legal que é previsto para aquela destinação. Tipo, ele tem que investir X% em saúde. Ele investe menos X, porque pega o dinheiro dali e destina para outro, aí ele comete crime de improbidade, certo? Certo. Só que existem algumas verbas que são carimbadas. Tal valor vai ser destinado para o esporte, por exemplo. Hipoteticamente, o chefe do executivo, o político, movido de boas intenções, tira daquilo ali e investe na educação. Não pode. Aquela verba, por lei, ela está carimbada para aquele local, para aquela destinação. A partir do momento que ele remete para outro, incide em prática criminosa. Doutor Mário, e com relação, a gente viu agora a possibilidade, quais seriam as sanções cabíveis para quem comete o crime de responsabilidade? E onde que ele vai responder por esse crime de responsabilidade? Porque tem o crime comum, como já foi falado, e o crime de responsabilidade. Eu gostaria que o senhor fizesse essa diferenciação no ponto de vista de a quem compete. Bastante interessante. Porque nós temos o termo crime de responsabilidade, e quando a gente fala em crime, nós acabamos lembrando das sanções do direito penal. Privativa de liberdade, restritiva de direito, multa. Mas como já mencionado, o crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa e não tem sanções de cunho penal. Isso tem que ficar bastante claro, porque em nenhum momento, ao final do processo de apuração de crime e responsabilidade, será aplicada uma sanção de cunho penal. A Constituição fala de forma taxativa que, ao final, em sendo condenado no processo de impeachment, em sendo condenado por crime de responsabilidade, o chefe do executivo será afastado de suas funções e ficará por 8 anos incapacitado, impossibilitado de exercer outra função pública, outro cargo ou função pública. Isso de forma lato sensu. Qualquer mandato eletivo, qualquer função pública ou qualquer cargo público, quer seja comissionado, quer seja através de concurso público. Aquele espaço de tempo de 8 anos, ele ficará impossibilitado de voltar para o serviço público. Perfeito. E
Só para complementar, aqui existe um ponto bastante interessante. Essas duas sanções, a perda do mandato e a incapacidade, impossibilidade de voltar para o serviço público por 8 anos, uma não é acessória da outra. Elas são autônomas uma das outras. Por que se faz a pergunta? Pensamos no seguinte, hipoteticamente, se a presidente da República hoje renunciasse o mandato, lá ao final, se ela renunciasse o mandato, o processo de impeachment seria encerrado por perda do objeto? Não, porque eu tenho essa segunda sanção que pode ser aplicada. Eu tenho essa sanção de ela ficar 8 anos incapacitada, impossibilitada de exercer as funções públicas. Esse assunto foi discutido no Supremo Tribunal Federal, no caso Collor, lá em 1992. Quando ele renunciou. Ele renunciou, o julgamento já estava em andamento, com um nítido propósito de renuncio, o processo se encerra, já era claro que ele seria deposto, que ele seria cassado do mandato, só que não seria aplicada aquela outra sanção. E foi justamente o que aconteceu. E se tinha ideia do quê? Porque no Código Penal nós temos a tal dos efeitos da condenação. Um dos efeitos da condenação é a impossibilidade, a incapacidade do exercício de cargo, função pública por um espaço de tempo X. Só que lá no direito penal, lá no Código Penal, isso é uma pena, é um efeito da condenação. Ou seja, eu preciso de uma condenação, uma pena privativa de liberdade, e como efeito teria a incapacidade para o serviço, para a atividade pública. No processo de impeachment, não. No processo de impeachment, eu tenho a cassação e também a incapacidade para o exercício público. E o que é mais triste é que depois dos 8 anos de inegibilidade, ele se candidatou e se elegeu novamente. Acho que essa é a parte mais triste. Um detalhe interessante, a gente tem um pouquinho de tempo, é que o Collor foi absolvido depois pelo STF. Mas isso não impediu e não fez tirar essa pena aplicada pelo Senado Federal. Então existe mesmo essa independência? Isso que é interessante. Nós temos ali crime de responsabilidade, que ele é bastante abrangente. Qualquer ato do chefe do executivo que atente contra a Constituição. A Constituição prevê isso lá no seu artigo 85, remete a uma lei federal para trazer quais seriam as hipóteses, como seria o procedimento, que é uma lei até antiga, a Lei 1079, lá da década de 50. Isso seria o crime de responsabilidade. Só que isso não exime o presidente de responder por o crime comum praticado. E ele foi absolvido pelo crime comum. Pelo crime comum ele foi absolvido. E de responsabilidade política, que é administrativo, político e jurídico. Né? Então, politicamente, eles entenderam que aquele crime que ele cometeu de se beneficiar lá da Elba foi um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade. E até interessante, onde que são julgados cada um desses delitos? Desses delitos ou desses crimes? Crime de responsabilidade, infração político-administrativa. Quem vai julgar? O Parlamento. Câmara dos Deputados faz o juízo de admissibilidade, repassa para o Senado e o Senado faz o julgamento. Crime comum, também temos a participação da Câmara, a Câmara analisa, faz o juízo de admissibilidade, só que manda para o Supremo Tribunal que vai julgar. E o interessante do crime de responsabilidade, que o que vai ser analisado são critérios de conveniência e oportunidade. É interessante que o presidente seja retirado do mandato ou não? É interessante ou não? Lá no crime comum, o Poder Judiciário vai analisar de forma bastante técnica. Houve crime ou não houve? Teve materialidade? Teve autoria? Deverá ser punido. E no crime político? No crime político vai ser analisado questões de conveniência, questão de oportunidade. Alguns doutrinadores falam, acho bastante interessante, que em determinadas situações, mesmo estando comprovado a prática do crime de responsabilidade, não é interessante a retirada do chefe do executivo. Por questões sociais, será que é interessante? O prejuízo seria maior? O prejuízo seria maior. O caos social que seria implementado, as manifestações sociais, uma revolta política. Então, por vezes, o presidente, vamos criar um exemplo bem esdrúxulo. O presidente, ao final do seu mandato, a poucos passos do término, a cassação dele poderia causar um prejuízo maior do que deixar ele terminar. Ok. Nós vamos ter que fazer mais um novo intervalo e já retornamos.